Bom, começou ontem o julgamento, mas não propriamente o julgamento. O que começou é a escolha de jurados. Vai acontecer no Tribunal de Nova York, é a corte, né, de Nova York que chama. Então, a expectativa é que esse julgamento dure de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Então vão ser, deixa eu voltar aqui, vão ser, cadê aqui o negócio? A escolha do júri, não sei se vocês sabem, a pessoa não pode conversar um com o outro. Sei lá o que eu fiz aqui. Deixa eu falar para vocês. Na semana retrasada, o Puff Diddy achei. Não achei. Ele recusou carioca é maravilhoso, né? Oscar Filho também. Vamos lá. O Puff Diddy recusou uma oferta da promotoria de Nova York, qual foi o acordo que eles queriam fazer? Você se declara culpado de tudo e a gente te dá uma pena só de uns 30 anos, e não perpétuo. E ele falou que não aceita, não vai aceitar, e começa agora, o risco dele agora é dele pegar simplesmente prisão perpétua. Provavelmente. Não vão deixar acontecer de novo como aconteceu com o O.J. Simpson. O que ele está falando, a defesa dele é simplesmente: todo mundo que participou das minhas festas participou consentidamente. Tinha todo tipo de substância lá para usar, a pessoa usava se queria, eu não usei ninguém forçado. Ele tem bastante testemunha também. Várias acusações já caíram contra ele antes do julgamento mesmo, né? Já viram que sempre tem oportunista, né, gente? O cara é milionário, já perdeu mais de metade da fortuna dele, né? Tem um escritório de advocacia só para defender, mas, pessoalmente, eu tenho um amigo que é advogado aqui no Brasil, mas é aquele advogado que intermedia briga. O certo é intermedia, tá bom? Não é intermedia. Então ele faz a intermediação de presos lá. Por exemplo, o cara foi preso no aeroporto de Nova York com pó. Então ele faz a defesa do cara, vai viajar. Então ele acha que é quase impossível o Diddy escapar, principalmente por causa da reação que teve sobre os escândalos dele, porque tem muita pessoa repetindo a mesma história, e as pessoas que tentaram ser oportunistas se ferraram. O caso foi arquivado. Inclusive, né, o Tony Buzbee, que é o advogado de mais de 30 supostas vítimas, também pegou mal para ele, porque ele tentou fazer um acordo aí para não com o Puff Diddy, algum acordo financeiro com aquela mulher. Lembra uma garota que falou que tinha 13 anos, quando foi levada no MTV Awards, que foi abusada, que depois estava drogada, o pai veio buscar, depois ela mudou toda a história. E antes de divulgar essa história, o advogado tentou fazer um acordo financeiro. Então, vocês vejam, né? Mas que o cara está envolvido em um absurdo que tinha lá, então eles já estão falando, né, que ele provavelmente vai pegar perpétuo. Acho que não vai ter atenuante, porque são muitas pessoas. E o depoimento mais importante vai ser da ex-mulher dele, que foi agredida, que tem os vídeos. Então, disso ele não escapa. Então, 8 semanas eu vou cobrindo aqui, de acordo com o que for aparecendo em nota, mas eu já garanto para vocês que nos próximos 5, 6 dias não vai ter nada. É só a escolha dos jurados. Lembrando que os jurados não podem conversar uns com os outros. Se for igual ao outros julgamentos do tipo, provavelmente os jurados vão ficar confinados. Eles são levados para quartos de hotel, não podem sair de lá, não podem assistir TV, não podem entrar na internet. Tudo que eles podem fazer é ler livro ou ouvir música,
ou deixar talvez numa emissora fixa que tenha só música ou história. Não podem assistir, estão proibidos de ver qualquer informação a respeito do julgamento. E, obviamente, vai ter que ter maioria absoluta. Por enquanto, não tem nenhum figurão da indústria que foi acusado, tirando o Kanye West, né? Mas aí são outras acusações, ele também está envolvido aí em algumas coisas. Ele vai... O Puff Diddy, olha, gente, não vou falar que é psicopata, porque o cara é muito público, mas assim, um narcisista, um dominador, um agressor. O que ele fez com a... Não adianta, gente. O cara bateu numa mulher uma vez, ele bate em todas. Não tem essa de, ai, perdi o controle. Você perdeu o controle uma vez, perdeu todas. Então, só o que ele fez com a ex-mulher dele já é monstruoso. Tem um monte de menina aí menor falando que foi abusado. Tem meninos falando, e todos as vítimas do Puff Diddy não se conhecem e falam o mesmo modus operandi. Então, faz ideia, né? Isso é o que dá força no julgamento. Porque uma coisa é você armar, como as assediadas de Taubaté, todas falam a mesma coisa, todas eram amigas, todas mentem, elas chegam a falar que não se conhecem, isso você vê que é mentira. No caso do Diddy, não. Você tem um menino rapper, você tem uma garota de Nova York, você tem outras duas lá da Califórnia, você tem outra da Flórida, todas falam a mesma coisa com o mesmo modus operandi. Então, a chance desse cara escapar é ridícula. E eu acho que ninguém muito importante vai se meter a depor a favor dele. Tanto que ele chegou a até ameaçar algumas pessoas aí, né? Então ele está ferrado. Gente, o vídeo, eu só vi uma vez o vídeo dele batendo na moça lá, na esposa dele. É um absurdo aquilo, né? E se fez isso uma vez, vai fazer todas. Não vai ser televisionado. Que assunto chato. Fala desse cara que não tem nada de bom na vida, Dean. Prefiro ouvir sobre a Isabelita por horas. É graças a esse assunto chato que eu tenho seguidores. A história do Tupac, não tem prova da história do Tupac. Todo mundo fala, mas não tem provas. Entende? O Big também. Oi, Ana Abad. Seja muito bem-vinda aqui, querida. Justin Bieber tá esquisito. Eu tô vendo uns vídeos dele aí. Eu não acho que ele vai conseguir arrastar ninguém, né? Ele já conseguiu arrastar o Kanye West, né? Porque é o grande inimigo dele hoje. Mas esse cara tá ferrado, né? E não tem como você argumentar qualquer coisa em favor dele. Porque o que o cara faz, né? E o ego, né? O ego, a megalomania, essa história de ter uma confraria, sabe? E eu conversei, eu vou repetir aqui, porque muita gente não estava no canal. Eu conversei com o médico psiquiatra, na época que começou o caso Didi, e eu perguntei para ele a opinião dele, né? Eu falei assim, por que um cara que tem tanto dinheiro, que é tão poderoso, que é tão respeitado, bajulado, né? Pode viajar para o mundo de primeira classe a hora que quiser, pode pegar iate dos outros, pode transar com a mulher que ele quiser, ou com o homem que ele quiser, né? Desde que queira, obviamente. Por que o cara tem que fazer isso, doutor? E aí Marcela, obrigado, querida. Obrigado, Igor Guimarães. Gosto um pouco. Eu pedi hoje, vocês não fazerem superchat para mim, vocês colaborarem com a Larissa, que a gente está ajudando a comprar uma prótese para ela. Mas obrigado, querida Marcela. Daí eu perguntei para o médico, falei, doutor, por que isso? O que leva o cara a fazer? E aí ele falou um negócio que clinicamente é perfeito. Ele falou, justamente por isso, Ricardo. Ele tem tanto poder, a pessoa tem tanto dinheiro, ele consegue tanta coisa, que fisicamente, materialmente, ele já conseguiu tudo o que ele queria. Qualquer coisa ele pode ter. E a única forma dele criar uma substância no corpo, uma
sensação impossível de se conseguir com coisas materiais, só tem 2 formas: religião ou sexo. Não tem outra. Porque mesmo assim, mas e livro? Tudo bem, livro pode ajudar também, mas as coisas que causam catarse no corpo, as únicas, é a religião, se você tiver realmente uma religião, e o sexo, ponto. E como o sexo, ele tem o que ele quiser, porque as mulheres, ele pode ir lá para Hollywood, ele vai pegar a mulher que ele quiser, sabe? E se ele quiser contratar a garota do programa, ele pega as melhores do mundo, atriz pornô. Então, o que ele tem que usar? Substância química para incrementar a sensação do sexo. Entende? Então, ele usa nessas festinhas dele todo o poder dele, ele que manda, você tem que fazer parte da minha confraria. Não tinha pessoas muito famosas nas freak-offs, nas festas, né? Eram muitos desconhecidos. Ele contratava 10, 20 ator pornô, atriz pornô, e depois ficava lá vendo. Chama-se comorbidade, isso. Ele é um psicopata, né? Só que tem traços psicopáticos, mas ele, na verdade, acho que a base de tudo dele é a megalomania. Então chegou num ponto que a única forma... Por que que os grandes... Olha, eu tenho aqui tudo, biografia de músico, eu já li mais de, sei lá, 200, no mínimo, assim, biografia de músico dele, mas muito mais até, acho. Se botar os clássicos também. Mas o clássico não conta. Por que que todo artista famoso, quase todo, se mete com droga? Justamente pelo mesmo motivo. Ele tem tudo que ele quer, ele pode pegar a group que ele quiser, né? Tem fila, olha lá o Tommy Lee, acabava o show do Motley Crue, tinha uma fila na porta dele de garotas que queriam transar com ele ali. Ele não comprava droga, todo mundo ia levar para ele o que ele queria. Então, o cara acaba se metendo, né, com a droga para mudar o estado de consciência. Se tem coisa espiritual nisso? Olha, eu não chamo de espiritual, eu chamo de energética. Pode ser a mesma coisa, se você entender, mas, por exemplo, pó, né? Que é uma coisa que eu usei lá nos anos 90 muito, e eu conheço outras pessoas que usam, parece que ele traz um tipo de energia, ou, se você quiser usar espírito, eu uso vida inorgânica, que é igual para todo mundo, gente. A reação das pessoas. Lê Keith Richards, Ronnie Wood, Eric Clapton, Dave Mustaine, todos esses caras, sabe? Axl Rose nem tanto, porque era só louco mesmo. Pete Townshend. Você vai vendo a história desses caras, o envolvimento deles com coca causava as mesmas reações. É como se tivesse... Vou usar, não acho que é isso, mas vou usar para vocês. É como se tivesse um espírito específico, sombrio, tenebroso, que está perto sempre que alguém usa esse tipo específico de droga. Maconha não é assim, nunca usei heroína, também não sei. Sei que LSD você deve ter, também nunca usei, você tem alucinações diferentes, mas pó, crack também não sei como que é. O pó específico parece que ele tem um espírito que o governa. É como se tivesse um diabo que se manifesta com todo mundo. É impressionante as narrativas dessas pessoas, John Lennon, todos que usaram muita droga, é impressionante como se repete a mesma coisa. Todos veem, em algum momento, uma sombra escura saindo de buracos, todos. Gente, eles escreveram livros diferentes, biografias diferentes, todos falam a mesma coisa, eles veem umas coisas iguaizinhas. Janis Joplin, eu nunca usei heroína, não sei como que é, ela era viciada também em um licor de whisky, né? É muito estranho, gente, é muito estranho, porque os amigos que eu tinha, que morreram, infelizmente, jornalistas, todos morrem mais ou menos do mesmo jeito, sabe? É como se aquele negócio fosse empurrando você até o... Né? Que não tem outra coisa para explicar, um espírito, alguma coisa igualzinha, como se fosse o mesmo espírito presente sempre que se coloca uma carreira em algum lugar. As pessoas mudam de personalidade do mesmo jeito, muda completamente diferente. A pessoa usou 2 carreiras, ela já não é mais aquela pessoa que você conhece.
a paranoia, ela sente coisas perto, é horrível. Então nunca tentem, não testem. 15% das pessoas que usarem uma vez vão se tornar viciadas para o resto da vida. Janis Joplin picava as veias do pé porque não tinha mais veia. Aliás, ninguém sabe disso, pouca gente. Na mesma semana que a Janis morreu, outras 8 pessoas viciadas morreram porque usaram e compraram do mesmo lugar que ela, né. Foi um dia que o traficante errou e vendeu uma heroína muito pura e morreu um monte de gente naquela semana. Acho que 8 pessoas só na Califórnia. É o Southern Comfort, exatamente. Ela era viciada nisso, tomava 2 garrafas por dia. Não sei como aguenta, né. Bom, já falamos disso aqui, enfim. Depois de usar, por 3 anos, graças a Deus que você parou, desenvolveu síndrome do pânico, paranoia, né, absurdamente paranoia. Não, as pessoas mudam de personalidade, é um negócio absurdo. Tanto que eu peguei nojo, gente, peguei nojo. Hoje é raríssimo eu ir em alguma festa, né, só quando tem amigo. Eu evito em festa de jornalista, porque jornalista adora pó. E se eu vou em alguma festa de jornalista, geralmente, na casa de alguém, e eu vejo a porta do banheiro trancada o tempo todo, eu vou embora na hora, porque eu sei que ali tem não é que eu tenho vontade, é que eu não suporto ficar perto mais de ninguém, que esteja usando. É como se eu sentisse a coisa. Chegou num ponto, gente, que às vezes eu passo em frente a uma casa, Higienópolis, por exemplo, aqui o bairro tem prédios que estão no chão, né, o quarto da pessoa, a casa que ela mora, está na calçada. Já chegou de eu passar na frente de uma dessas casas, janelas, e eu senti o cheiro que o cara estava cheirando, estava fumando e estava bebendo. E não foi, da minha cabeça, sabe. Por favor, quem alguém falar alguma vez para você: "Não, experimenta aqui", saiba que você pode ser esses 15% que nunca mais vai parar, ou se parar, eu consegui parar graças a meu espírito religioso, de gostar de religião. E fui pegando nojo, nojo. Então hoje eu não consigo ficar perto de ninguém que usa, me faz mal. E se a pessoa tiver usado, gente, eu sei absolutamente na hora, pelo olho, pela vibração que a pessoa tem. Nunca assista, nunca tentem. Gente, eu perdi uns 10 amigos na Folha, do jornalismo, no Estado, sabe, mortes horríveis, sabe, cara morrer num hotel ali na Rua General Osório, no centro de São Paulo, perto da Cracolândia, sabe, um quarto podre, podre, cheio de mofo na parede, aquela cama nojenta, sabe, sujo, lençol sujo, eh, chão imundo, o cara morrer, um jornalista morrer num lugar desse, gente. Eu fico imaginando, eu sinto um pouco até a tristeza, o horror que essa pessoa deve ter sentido de morrer num lugar desse. Aquele armário tudo cheio de cupim, sabe, você vê uma pessoa que é estudada, que tinha um nome dentro da imprensa, e fora outros, enfim. Se afastem. Dignidade ou de menos. Imagina o horror que a pessoa sentiu naqueles últimos minutos, é isso que eu sinto, sabe, que a pessoa deve ter sentido na hora, né. Sozinho ali, naquele lugar podre, com cheiro de mofo, numa espelunca, perto da Cracolândia, e você fala: "Porra, um cara que tinha nome, que fazia reportagem, que viajou o mundo inteiro, morrer desse jeito, cara".